Retomando e corrigindo uma informação que eu falei, não houve exame grafotécnico nas cartas psicografadas pelo médium Chico Xavier. Um alívio para muitos, não? Dá uma certa tranquilidade. Aqui eu pesquisei na internet para eu confirmar essa notícia, porque eu não me lembrava sobre esse detalhe do grafotécnico, eu achei melhor confirmar. E de fato não houve. Aqui ó, deu no Conjur, provas do além. Justiça aceita cartas psicografadas para absolver réus. Tá? O caso que eu estava narrando para vocês foi na década de 70. A história do juiz Olimar Pontes de Goiás se cruzou pelo menos 2 vezes com o médium Chico Xavier em 1978. Eu não estava preparado para isso. Também? Eu achei muito estranho isso que aconteceu agora. Vamos resumir aqui para a gente passar essa história. Houve a psicografia da carta. O depoimento de Henrique Emanuel Gregores, que foi a vítima, foi aceito por carta psicografada. Ele supostamente teria sido assassinado por João Batista França durante uma brincadeira de roleta russa com um revólver. Você já brincou disso? Você põe uma bala, gira e dá clique. Opa, não foi dessa vez. Dá a mesma coisa, roleta russa. Acidentalmente, na carta, a vítima diz que o disparo foi acidental. O juiz aceitou o depoimento póstumo da vítima. E já há alguns outros casos de aceitação de juntada de carta psicografada no júri. Bom, a crítica que a gente pode extrair disso, só fazendo um paralelo, nem ia falar disso, é que a gente vive no estado laico, não é mesmo? Será que a gente pode aceitar uma peça religiosa? Não sei como a gente poderia classificar uma carta psicografada no processo penal, né? E aí a gente vai falar agora sobre a plenitude de defesa, que é um dos princípios do tribunal do júri. Será que o Estado ser laico impede a plenitude de defesa na juntada de uma carta psicografada? Tem esse debate, é um debate sadio, tem muita gente estudando disso, eu sei que existem algumas monografias sobre o tema, pessoas que estão pesquisando sobre isso. Tema muito interessante de fato. Vamos dar sequência, espero que nada mais sobrenatural aconteça. Tá tudo bem, Jéssica? Então tá. Bom, então a gente já havia dito o que é que acontece nas audiências na primeira fase do rito do júri. A gente entendeu que é um rito bifásico, tem uma fase chamada de sumário da culpa e uma segunda fase chamada de juízo da causa. Passamos pela fase sumário da culpa brevemente, vimos a sua estrutura morfológica processual e agora a gente também vai falar brevemente da segunda fase do rito do júri. Vamos ver a morfologia desse segundo momento. E mudou em 2008. Antes havia o libelo acusatório, hoje não há mais. Antes havia um momento processual de produção de provas um pouco maior nessa segunda fase e agora não há mais. Tá bem? Vamos passar aqui brevemente. Na segunda fase do júri, ela se inicia com o recebimento dos autos após a preclusão da pronúncia pelo juiz presidente do júri. Como assim recebimento dos autos? Ora, o juiz pronunciou o réu e os autos subiram para o TJ, num reze. A defesa recorreu da pronúncia. E como se não bastasse o TJ confirmar, a defesa recorreu de novo para o STJ e para o STF, um recurso especial extraordinário. Quando houver a preclusão dessa decisão, isto é, quando não couber mais recursos à pronúncia, os autos voltam para o juiz presidente do tribunal do júri e se inicia nesse momento, quando baixa os autos, quando o juiz presidente do júri recebe os autos, com a preclusão da decisão de pronúncia, é que se inicia, portanto, a segunda fase do rito, dentro do sistema bifásico. Em seguida vai ser determinada a intimação das partes para, em 5 dias, apresentarem rol de testemunhas, requererem diligências e juntarem documentos. Então, na primeira fase, que a gente pode chamar essa grande primeira fase do sumário da culpa como um juízo
de admissibilidade como instrução, e aí a pronúncia é uma decisão de admissibilidade de acusação. E agora na segunda fase, na fase do juízo da causa, a gente vai poder arrolar mais 5 testemunhas, que são as chamadas testemunhas de plenário. Tá bem? E também requerer diligências, reconstituição das cenas do crime, maquete, juntar os documentos. Tudo isso que você vai apresentar para o conselho de sentença no plenário. Tá? É nessa hora que você vai requerer tudo isso. Aí vai haver uma deliberação judicial acerca do requerimento de provas. O juiz vai deferir ou não, tá bem? E depois, saneadas as possíveis nulidades, o juiz elabora um relatório do processo e determina a inclusão do feito na pauta de julgamento do próximo período. Nesse momento, a fase preliminar do juízo da causa se encerra. O caso está pronto para ser julgado. Portanto, ele deve entrar na próxima sessão de julgamento do próximo período de julgamento, tá bem? Aí a gente vai ter o julgamento em plenário, que é a parte do tribunal do júri que as pessoas mais se encantam, mais conhecem, mais ouvem falar, não é mesmo? É onde vai haver os debates. Mas antes dos debates, a verificação da presença das partes e da suficiência do número de jurados. Para cada sessão de julgamento são convocados 25 jurados. Se não me engano, tem que ter 21 no mínimo para poder haver o sorteio de 7. Tá bem? Haverá o sorteio entre os 25 que estão designados para funcionar naquele período de julgamento. Haverá um sorteio de 7 para compor o conselho de sentença. Conselho de sentença que vai ser o juiz natural da causa. No sorteio poderá haver até 3 recusas imotivadas da defesa e da acusação. Depois a gente monta o conselho de sentença. Haverá o oitivo da vítima em plenário, mais uma vez, caso seja uma tentativa de homicídio. Porque se for consumado, não dá pra gente fazer uma... não sei como chama isso. Não é? Quando fala, tem outro nome. Como chama? Não sei. Não tem jeito, não pode. Tá bem? É. Se a vítima estiver viva, a gente vai ouvir ela. Aí a gente vai ouvir as testemunhas de acusação até 5, as testemunhas de defesa até 5. Tá bem? A, B, C, D, E, F. Haverá acareações, reconhecimento de pessoas e coisas e esclarecimento dos peritos. Isso já, mais uma vez, em plenário, hein? Interrogatório do acusado, se presente. É um jeito da pessoa presa, da pessoa que está submetida ao julgamento não comparecer se ela não quiser, por exemplo. Tá bem? Mas não é bom. Acho que tem que ir. Eu sempre que possível falo pra ir, né? Se o cara tá em liberdade. Se o senhor estiver preso? Se ele estiver preso, ele é obrigado a comparecer. A escolta vai levá-lo. Ele pode. Ele pode não entrar no plenário. É possível. Sei lá, não quero passar por essa humilhação, não quero que minha família me veja assim, qualquer coisa. Fala de acusação por 1h30, estamos nos debates, e é aqui que o bicho pega. É aí que a gritaria começa, é ou não é, Débora? É aí que a gente gosta. A gente nasceu pra fazer isso, galera. Debate, não é teatro. Debates orais. Tá bem? Gente, eu recomendo pra vocês, se vocês puderem ler. Se vocês estão em dúvida se vocês gostam do júri ou não gostam do júri, se o júri é democrático, se o júri não é democrático, se é admitido ou não, recomendo que vocês leiam o livro A Tese de Doutorado da professora Ana Lúcia Pastore. Ela é uma antropóloga da FEFELESH que também fez direito e que estuda antropologia do direito. O nome dela é Ana Lúcia Pastore. Ela tem um outro nome, sobrenome alemão que eu não consigo escrever, Schneezer, não consigo nem falar. Mas
Ana Lúcia Pastor, tem o banco de teses da USP, vocês conseguem baixar online. Se eu não me engano, eu até tenho aqui. Pastor, eu li esse ano. Essa tese de doutorado aí. O nome é Controlando o Poder de Matar, uma leitura antropológica do Tribunal do Júri. Controlando o Poder de Matar, tá? Se vocês puderem, assim, estudando para concurso é bem difícil, né, gente? A gente conseguir fazer leituras prazerosas. Mas a tese está disponível também tem livro. O ideal é que vocês comprem o livro. Comprem o livro da professora Ana Lúcia. Controlando o Poder de Matar. E ela é uma querida, ela é uma fofa. Ela tem um núcleo de estudos também, na FEFLESH, eu conheci ela esse ano. Chama Nadir, o núcleo de estudos dela. Núcleo de Estudos de Antropologia do Direito. Vale a pena se vocês puderem também visitá-la lá, tá? E eu, pessoal, defendo o júri. Não acho que é teatro, tá? Fala de acusação, 1h30. Fala da defesa, mais 1h30. Réplica, 1 hora. Tréplica, 1 hora. E era diferente antes da reforma de 2008. Eram 2 horas e a tréplica e a réplica 30 minutos. Era meio desproporcional. E aí ficou 1h30, réplica 1 hora, tréplica 1 hora. Tá bem? Ou seja, pessoal, significa que no mínimo, isso daqui tem 3, 4, 5 horas. Mais 1 hora para ouvir testemunhas, vítima e réu, peritos e acariações, etc. Não dura menos que 6, 7 horas no júri. Tá bem? É um dia de serviço. 8 horas de serviço. Tá? Depois da réplica e da tréplica, a gente vai ter nessa audiência, no plenário do júri, na segunda fase do rito, que é a fase do juízo da causa, a gente vai ter a reinquirição de testemunhas e realização de diligências essenciais, se requeridas, e realização de diligências essenciais, se requeridas e deferidas. Uma possibilidade que eu nunca vi acontecer. Depois dos debates, a reinquirição de testemunhas, etc. Se os jurados ficarem com dúvidas, alguma coisa nesse sentido, tá? E aí, por fim, depois dos debates, o juiz e as partes elaboram os quesitos. As partes podem, sim, contribuir para a formulação dos quesitos. E aí, gente, muito bom o que acontece na formulação de quesitos, viu? Tem que ficar atento. Um quesito que é montado de um jeito que o jurado não entende, que ele responde sim querendo votar não, e você perdeu o júri. Tá? É hora de brigar. Quesito tem que ser claro e objetivo, de preferência do jeito que a defesa quer. Tá bem? Gente, não é uísque, tá? É um chá. Agora eu vendo aqui na escola. O cara pôs um sachê pra dar uma migué, né? Tá fácil. Elaboração do questionário. E aí o juiz vai dar a sentença a partir das respostas que os jurados derem para os quesitos formulados pelas partes pelo juiz, dentro da sala secreta. Por fim, a elaboração da ata do júri. Tá bem? Essa é a que a gente acabou de ver, então, portanto, os 2 pilares do rito do júri. É quase que 2 processos. A gente tem uma primeira fase, que basicamente vai se restringir à admissibilidade da acusação, tá bem? E uma segunda fase, onde de fato haverá o julgamento da causa, pelo conselho de sentença, pelo jurado leigo. Então, vimos aqui como criar esse rito bifásico. Morfologicamente, vamos adentrar a cada um deles. Mas antes disso, eu quero falar com vocês de algumas especificidades do rito do júri que eu considero relevante e que acho que é melhor a gente tratar nesse momento, ainda nessa fase introdutória, tá bem? Vamos falar agora de alguns princípios constitucionais do júri, tá? Uma breve digressão. O Tribunal do Júri nasce em 1215 com a Magna Carta, que é um documento que a gente também estuda em direitos humanos, não é mesmo? Lá que está previsto habeas corpus e tudo mais. É um momento onde a gente vai ter uma pressão dos barões ingleses contra o monarca absolutista para ceder direitos e acomodar interesses naquele primeiro momento na Inglaterra.
Tá bem? Foi o rei João sem terra que assinou essa carta, não é mesmo? E numa sociedade feudal, quem não tem terra não tem poder. E é por isso que ele cede poder. Através da Magna Carta, por exemplo. Tá joia? A gente tem que levar em consideração, pessoal, que ao menos no ordenamento jurídico brasileiro, o Tribunal do Júri é uma garantia constitucional. Tá bem? É uma garantia individual de ser submetido ao julgamento pelos seus pares, que foi a construção que veio da Magna Carta, em 1215. Os barões ingleses que iam ser julgados pelos seus iguais, não pelo monarca absolutista. Queria ter o direito de ser julgado pelos seus pares. E é por isso que a gente tem esse conceito de júri enquanto instrumento democrático, tá bem? O julgamento pelos pares. No ordenamento jurídico brasileiro, cláusula pétrea na Constituição. A não ser que a gente refunde o Estado brasileiro, o que pode ser que aconteça, se continuar do jeito que está indo por aí, né? Tem gente... Olha só que coisa, ó. As pessoas invadem o Congresso Nacional, tomam a mesa diretora da presidência da Câmara dos Deputados Federais e eles são revoltados, indignados com a situação do Brasil. Olha que pena. Agora, se alunos secundaristas pleiteiam direitos ocupando escolas públicas deles, são invasores. São terroristas manipulados pelo petismo. Sabe? Enfim. Está no artigo 5º, inciso 38 da Constituição. Do artigo 5º, inciso 38 da Constituição. O júri tem competência mínima para julgar os crimes dolosos contra a vida. Mas há ampliação intraconstitucional, e é possível que a legislação intraconstitucional amplie. O Código de Processo faz isso para casos conexos. Os crimes conexos também são julgados pelo júri. Poderia prever outras possibilidades de julgamento do júri. No Brasil já existiu, por exemplo, o júri de imprensa, previsto na antiga lei de imprensa. Não existe mais. Tá bem? Falei sobre brevemente esse apanhado histórico. E aí, pessoal, se vocês forem ler o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, vocês vão ver lá que a gente tem 4 princípios constitucionais que norteiam o júri: plenitude de defesa, sigilo das votações, a soberania dos vereditos e a competência mínima para julgamento de crimes dolosos contra a vida. Eu vou tentar falar sempre crimes dolosos contra a vida pra gente tirar dos nossos corações que é só homicídio. Não é. Tá bem? Pode ser infanticídio, pode ser aborto, ainda, infelizmente, para muitas pessoas, infelizmente, e etc. Só na questão da garantia, quando o professor Geraldo Prado ele veio aqui, ele falou uma coisa, eu não sei o que ele falou, eu concordo. Muito interessante. Ele tá certo. Da questão de ser uma garantia, por que o réu ele não pode abrir mão dessa garantia? Então, essa é a crítica que o professor Auri fala. Também, inclusive. Tem gente que vai falar, olha, se fosse garantia mesmo, os figurões que têm foro por prerrogativa de função iriam querer ser julgados pelo júri. Um argumento viável. Olha, se fosse de fato uma garantia, eu poderia abrir mão dela. Eu entendo esse argumento. E muitas pessoas feras não são a favor do júri. O professor Auri, por exemplo, acho que o Geraldo Prado também, né? Eu entendo a crítica. O problema da falta de fundamentação das decisões, tudo isso. Mas se a gente levar em consideração que é um sistema bifásico e que apenas... Assim, é aquilo. Se o juiz fosse condenar, ele pronuncia. Sabe? E aí a gente tem um segundo grande lance. Passamos pela primeira fase do rito. Tá bem? Pelo sumário da culpa. Se fosse um rito ordinário, o juiz condenaria ali. Tem aqueles elementos. É que a denúncia exige apenas indícios suficientes de autoria e prova de materialidade. E não certeza de autoria, o que é necessário para uma condenação.
Porque na pronúncia não se faz condenação. Não é uma condenação, por isso que tem todos os problemas de licença de linguagem e tudo mais. Mas a gente sabe que na maioria dos casos, se fosse rito ordinário, condenava na pronúncia. Condenaria na pronúncia. Só que a pronúncia abre uma porta e a gente vai brigar de novo. E pode ser que dê certo. E dá certo. O júri absolve. Sabe? É que eu pensei assim, quando ele falou isso, eu pensei assim, nesses casos que acabam virando um grande circo da mídia, seria uma boa solução o réu abrir mão, porque a gente já sabe que iniciou um processo que não tem chance de ganhar. E o Geraldo Dourado, ele trouxe muito essa fala. Mas aí você está partindo de um pressuposto que o magistrado togado não é influenciado pela mídia. O Sérgio Moro não é influenciado pela mídia? Nossa, Por um partido. Eu acredito que é por um partido. Jesus na terra. É claro que é mais difícil Ele influencia. um magistrado ser influenciado pela mídia do que um conselho de sentença, né? E a depender da repercussão do caso, a gente vai falar disso um pouco, é de fato, você teria que desaforar o caso pro exterior. Não é que não seria caso de júri, seria caso de desaforamento. Só que hoje, numa mídia nacionalizada, com a internet, os meios de comunicação digital, aonde que o caso não saiu? Vamos desaforar pro Acre. Tô brincando, Acre, eu gosto de você. Vai ser tudo em um dia lá. É verdade, lá a gente tem um ritmo mais Vai ser de manhã a primeira fase e à tarde o júri. Que maldade. Mas aí ele poderia abrir mão, no caso, como é o. Então, não há pressão legal, não é possível. Mas sinceramente, se ele abrir mão e o juiz pronunciou é porque ele condenaria. Ah, mas pode ser que com as provas mais pra frente ele mude de ideia. Mas não é. A gente vai. O rito, a primeira fase do júri é muito parecido com o rito ordinário. Não tem muito mais que aquilo. O juiz pronunciou. Mas é por isso que eu acho que é uma. apesar de ele ser livre, ele tem que ter uma visão técnica diferente dos jurados. Então. É muito mais fácil ganhar assim. Os 6 meses que eu fiquei no júri, eu vi que é muito mais fácil você ganhar na plenária do que na primeira fase. Eu acho que é muito mais fácil ganhar na plenária do que em qualquer juiz togado. Desculpa, é um fato. É por isso que eu defendo o júri. Eu vejo pra mim hoje, mano, eu sou um jovem advogado do interior que fala o porta e não tem barba. Eu acredito mais no júri. Eu acho que o júri a gente tem mais chance. Eu acho. Posso estar enganado, espero que eu mude de opinião um dia, sei lá. De repente os novos magistrados que entrarem na carreira me façam mudar de ideia. Espero que isso aconteça. Mas hoje, a tábua de salvação da defesa é o júri. Eu não consigo ver diferente. Pela minha pouca experiência, meus poucos anos de vida e tudo mais, que todas as salvas e disclaimers que eu puder fazer, considere feitas. Tá bem? Por isso que eu, particularmente, defendo o júri e é por isso que eu te recomendo o livro da professora Ana Lúcia Pastore também. Tá? É um ótimo livro. Ela fez um estudo, acompanhou antropologicamente, fez uma etnografia de diversos plenários no final da década de 90, começo dos anos 2000. Diversos, centenas, eu acho, de plenários. É que na época, na hora que ele falou, eu pensei, tipo, o caso dos Nardoni, gente, foi verdade. um absurdo. Colocaram caixas de som do Pra lado. anunciar sentença. Eu achei ridículo, assim, por parte da própria justiça. A população tem o direito de se revoltar, mas por parte da Mas justiça... toda justiça não pode fomentar não. isso. Sim, E foi o que fizeram. Então, assim, eu é concordo. você iniciar um processo que você não vai ganhar. Quando a mídia tá no caso, você não vai O ganhar. caso do Lindenberg foi outro. A juíza 98 foi para a segunda instância, baixou a pena e... Mas perceba, Débora, o problema não é o júri. O problema é a mídia. Nesse caso, nesses todos os casos que você está me dizendo. Concorda comigo? sim, ela que comprou a ideia. A Neruda já falava isso já, né? O problema é essa coisa midiática, né? Dessa transformar alguém como se fosse um palco. Amigo público, o cara pode expiatório uma vez. Amanhã pode ser eu. Porque você. na verdade, quando a gente vai pra lá, é um palco na realidade. A gente vê a pessoa encarcerada e todo mundo aplaudindo. Todo mundo fala que torce para que ele seja absolvido, mas o grande prazer é ver ele ser sentenciado. Tipo, muito parecido com o suplício, né? Vamos pra trás, agora na fundo. Essa é a ideia. Ó, que não faz sentido as pessoas ficarem na porta do fórum, passar a madrugada em vigília para escutar uma sentença de condenação. Eles vão Eu acho fazer por isso. Mas Eles vão fazer, alguma fazer. coisa no ser humano
é movida por isso, é atraída por isso. Há algum regozijo, não tem como negar. Eu não vou te falar que não existe isso, porque existe. Mas eu não vejo que esse é o problema do rito. Me parece que o problema, primeiro, é dos seres humanos que tem essa tara. Freud pode explicar melhor, eu não sei do que se trata. Mas, e a atuação da mídia é um fator. Se o seu caso tem mídia, seja no júri, seja no juiz togado, você tá mal. Você entrou perdendo, porque o seu caso tá na mídia todos os dias te batendo. Tá bem? E o juiz também é um ser humano, ele também sofre influência. É claro que é muito menor do que o jurado, a gente espera que seja. E aí, bom, a gente está debatendo muito tempo sobre isso e a gente precisa dar sequência. A falta de fundamentação das decisões do conselho de sentença não me parece um grande problema se a gente levar em consideração que na vara do juiz togado, as decisões deixam muito a desejar. Deixam muito a desejar. Ao ponto de um juiz ter decidido num acordo no TJSP que estava considerando o habeas corpus porque o pai do acusado compareceu até o gabinete dele e lhe sensibilizou dizendo que ele ia parar de mexer com droga e que dali pra frente o pai se responsabilizaria em pôr o menino nos trilhos. E o juiz e o desembargador construíram isso no acordo. Um acordo que também foi proferido no caso do meu amigo Marcelo Feller. O juiz colocou isso no acórdão. Conceda ordem. E ele diz, eu não costumo conceder ordem de habeas corpus em caso de tráfico, mas nesse especialmente eu concedo, porque o pai do paciente veio até meu gabinete e me sensibilizou. Se você tem um habeas corpus deferido no TJSP, você tem que levar o pai do réu pra chorar lá. Não tô inventando. Mas um parênteses, nesse mesmo julgamento de habeas corpus, o Marcelo Feller teve cópias remetidas para que o juiz instaurasse contra ele uma investigação por supostamente ter feito apologia ao crime. Porque ele deu um exemplo hipotético, argumentativo no seu caso, de que pessoas bem-sucedidas usavam drogas e que nem por isso elas eram traficantes. E aí ele deu exemplo fictício de nomes fictícios e o juiz queria que ele identificasse quem eram aquelas pessoas e instaurou um procedimento, remeteu ao Ministério Público para que fosse instaurado um procedimento investigativo contra o advogado que dá tribuna sustentou determinada tese. Esse é o juiz togado. Então não me parece que... eu não vejo tantas vantagens assim como as pessoas. É claro que também não é o mundo ideal. O problema é do juiz togado? Eu não sei. O problema é do sistema da mentalidade jurídica, que hoje é uma mentalidade jurídica punitivista. Espero que mude. Mas não deve ser todos, não. No TJSP? Nessa câmara específica? Tá? Procure esse caso. Enfim. O júri lá no artigo 38 tem esses 4 princípios constitucionais no artigo 5º, inciso 38. Tem esses 4 princípios que nos orientam. O primeiro deles é a plenitude de defesa. Percebam que ao longo da Constituição e do processo falamos em ampla defesa. Portanto, plenitude de defesa é mais do que ampla defesa. Talvez pelo princípio da plenitude de defesa, cartas psicografadas possam ingressar no processo penal. Olha, você tava nem ligando. Não pode falar essa palavra. Ai, que merda! Pra quem não entendeu o que aconteceu, caiu um objeto aqui inanimado, misteriosamente. Pela segunda vez. Pela segunda vez. A plenitude de defesa é mais que ampla defesa, pois direcionada aos jurados leigos, que não conhecem o direito e tampouco o processo. Essas pessoas que não têm formação jurídica e que sequer compulsaram os autos, é claro que no conselho de sentença você pode mostrar os autos, virar as páginas e dar na mão do jurado para ele ver o que tem ali. Mas ele não vai conseguir ler 8 volumes em 1h30 na fala da defesa. Tá bem? Então, o jurado não conhece o direito e não conhece o processo. Como que essa pessoa que não conhece o direito, não conhece o processo, vai julgar uma causa? É por isso que a gente tem que garantir a plenitude de defesa. Vamos produzir a prova que você quiser produzir. Tá bem? A prova que você quiser produzir. Um outro argumento para a plenitude de defesa é que os jurados não têm que fundamentar as decisões, como a gente estava conversando agora. Tá? E também com vistas à plenitude de defesa,
o juiz poderá dissolver o conselho de sentença e declarar o réu indefeso se de alguma maneira o advogado não estiver ofício a contento. Infelizmente, isso pode acontecer. Comarcas do interior, onde não há defensoria pública, o Brasil é um grande interior. A gente tem muito interior no Brasil. Poxa, o advogado dativo do convênio, que vai pro júri, que fez 2, 3, 4, sei lá, júris na vida, não faz júri há 10 anos, foi nomeado para fazer aquele plenário. Pode ser que ele tenha dificuldade, é natural, não é fácil fazer júri. Falar por 1h30 não é fácil, a pessoa tem que ter alguma vocação para aquilo. Não é mesmo, Débora? Pô, você trabalhando no júri, você deve ter visto brilhantes advogados e advogados que deixavam muito a desejar, de fato. Defensores também. É comum, infelizmente. E aí, se acontecer isso, o juiz vai ter que declarar o réu indefeso e constituir outro advogado. Um outro princípio que tem lá no artigo 38, no artigo 5º, inciso 38, é o sigilo das votações. E aqui tem um probleminha. Até então, a gente abria todos os votos do júri. O Conselho de Sentença votou, abriu 7. Só que se a gente abre o 7 e a decisão for unânime, seja para condenar, seja para absolver, a gente não tem sigilo. A gente sabe como todos aqueles jurados votaram. Todos votaram para condenar ou todos votaram para absolver. Aí o professor Nutti criou um critério que depois foi seguido por todos os juízes magistrados paulistas, e isso se alastrou, de que quando conquistarmos maioria, isto é, 4 votos, para a contagem. Abriu 4 para condenação, para de contar. E assim a gente resguarda o sigilo das votações, já que não saberemos quem é que votou contra e quem é que votou a favor, já que os próximos votos que ficaram faltando poderiam ser contra. Isso impediria, por exemplo, retaliação do acusado contra os jurados e etc. Proteção para aquelas pessoas. E a regra que ficou valendo, a partir de então, era abrir o 4 em determinado sentido para de contar. Mas a professora Juliana Belloc, por exemplo, que é uma defensora do júri, mas ela está passada para administração agora, se não me engano, mas ela atua no júri há 15 anos. Ela diz outra coisa, ela fala assim, olha, se abrir um voto para lá e um voto para cá, vai ter que abrir todos. Porque agora já não tem mais como a gente saber como o Conselho de Sentença votou. Já não é unânime. A gente só tem uma violação ao sigilo das votações no 7-0. Se abrir um voto para qualquer um dos lados e o outro para qualquer outro, pronto, está resguardado o sigilo das votações, portanto a gente tem que abrir todos. O réu tem o direito de saber que ganhou de 5-2, de 6-1. Tá certo? Ou se foi 4-3, 4-3 vai ter que abrir todos, não tem jeito. Se bem que pode abrir os 4 primeiros para a defesa. A gente não sabe se os outros 3 foi para acusação. Foi 4-3, foi apertadíssimo o júri. Só que você não vai ficar sabendo, porque vai abrir só 4. Abriu, dependendo da ordem que for puxado do baú, você não sabe que foi 4-3. Por isso que e nesse caso você também não vai ficar sabendo, porque seria necessário que abrisse no mínimo 1. 1-1, 2-1, 3-1, 4-1. Pararia de contar. A professora Juliana Belloc fala, não, vamos continuar 5-1, 6-1, porque a gente está garantido o sigilo das situações, já que nunca saberemos quem foi esse 1. Porém, por outro lado, se abrir 1, 2, 3, 4, tem que parar de contar. Porque não abriu nenhum desse lado para a gente garantir o sigilo das votações. Tá bem? E aí, pessoal, o terceiro princípio que está gravado na Constituição é a soberania dos vereditos. Vocês já ouviram falar do caso dos irmãos Naves? É o caso que todo mundo aprende na graduação como o maior erro judiciário da história brasileira. Descoberto. Até agora. Ótima ressalva, Débora. Perfeito. Irretocável. Joaquim e Sebastião Naves, na década de 70, se não me engano, não, na década de 30, isso daí foi na vigência da Constituição Polaca, 1937, ditadura varguista, Estado Novo.
os irmãos Naves foram acusados de um suposto crime que aconteceu, se eu não me engano, no interior de Minas Gerais. E a Constituição Polaca, de 37, não previa a soberania dos vereditos. O que isso significa? Significa que o Tribunal de Justiça tinha poder de rever a decisão do Conselho de Sentença. Isto é, a última palavra não era da população, não era do povo, não era do jurado leigo, não era dos seus pares. Era do tribunal. E aí, pessoal, se você quer saber se estamos numa ditadura ou se estamos numa democracia, abra a Constituição e leia onde diz sobre o júri se há soberania dos vereditos. Porque todas as constituições do Brasil ditatoriais não previram a soberania dos vereditos. Claro que as ditaduras estão ficando mais refinadas também, né, Débora? A gente tem visto que tudo está ficando muito difuso. Talvez uma decorrência dessa modernidade líquida, né, pós-moderna, essa coisa toda aí. Talvez as ditaduras também sejam diferentes atualmente. O caso dos irmãos Naves, pessoal, chocou o Brasil, para quem não conhece, porque o Tribunal de Minas, se eu não me engano, acho que foi Minas mesmo, o Tribunal de Justiça condenou os irmãos, mesmo eles tendo sido absolvidos 2 vezes pelo plenário do júri, pelo Conselho de Sentença no plenário. Olha que coisa. Os irmãos Naves foram condenados, foram acusados, absolvidos 2 vezes, foi para o tribunal e o tribunal condenou 25 anos. Esses 2 irmãos, Sebastião e Joaquim, foram torturados. Um deles, depois que cumpriu pena, morreu em decorrência dos problemas psicológicos e de saúde que teve em razão das torturas sofridas. A mãe e a esposa também. A mãe e a esposa também, né? Foi uma situação que chocou a sociedade naquele momento, tá bem? E o caso só foi resolvido em 1952, os fatos foram em 37, e apenas em 1952 a vítima apareceu viva. E o Conselho de Sentença tinha absolvido 2 vezes Sebastião e Joaquim. E aí você vai me perguntar, júri ou juiz togado? Sabe, é nesses exemplos que eu fico abaladíssimo pelo júri. Sabe? O caso do Carandiru, júri ou juiz togado? Sabe? É difícil, não é fácil. Essa questão não é simples. Os irmãos Naves foram condenados a 25 anos, cumpriram pena. Houve uma redução depois para 16 anos, progrediram de regime por bom comportamento. Um deles morreu em decorrência dos seus graves problemas que teve depois da prisão e da tortura que sofreu. E aí a vítima apareceu viva. E era um desacordo comercial, um negócio de um cheque, da compra de... Ele comprou uma saca, saca. Ele tinha que devolver. E não devolveu, e aí o cara ficou com Aí o porque cheque. ele acho que ele perdeu tudo e com medo dos credores ele fugiu. Mas apareceu uma testemunha dizendo que ouviu dizer que os irmãos haviam matado. Exato. Sabe? Testemunha de ouvir dizer. Chama essa testemunha de hearsay. Ela não sabe nada. Sabe? Ela só ouviu. Ela não sabe nada. Tá bem? Soberania dos vereditos. Atualmente, pessoal, o júri é soberano? O júri é soberano. É possível, sim, recurso de apelação contra a decisão do Conselho de Sentença, desde que a decisão do Conselho de Sentença seja manifestamente contrária à prova dos autos. E essa foi, por exemplo, a alegação que os defensores dos policiais militares do caso Carandiru levaram ao Tribunal de Justiça, além de outras diversas preliminares. Então, esse caso é muito difícil, mesmo. Individualização de condutas, quem atirou em quem ou não, vamos aplicar uma responsabilidade objetiva para todo o batalhão que estava ali naquele momento. É difícil, esse caso não é fácil, eu não conheço o processo, não posso dizer. Mas eles recorreram. E o tribunal vai submeter o caso a novo júri. Submetendo o caso a novo júri, o que é que pode acontecer? Se for um recurso de apelação na defesa, a pena do novo júri nunca mais poderá ultrapassar aquela do primeiro.
princípio do non reformatio impedius. Temos um teto. Fui condenado em 6 anos de homicídio simples no meu primeiro júri. Minha defesa recorreu alegando uma legítima defesa. O Ministério Público não recorreu, apenas contrarrazoou. O tribunal falou, de fato, a prova foi contrária, a decisão foi contrária à prova dos autos. A novo júri. Conselho de Sentença Soberano poderá me condenar novamente, mas nunca acima de 6 anos. Não vai poder me reconhecer uma qualificadora nesse momento, por exemplo. E poderá, obviamente, absolver. No entanto, se no segundo júri o Conselho de Sentença mantiver aquela decisão que foi reconhecida como manifestamente contrária à prova dos autos pelo tribunal, não há mais recurso. E nesse momento, o professor vai dizer, olha, o júri não dá. O júri permite uma decisão contrária à prova dos autos. Essa é a crítica uma das críticas que o júri recebe. Todo fundamento, tem toda a razão. Não é fácil superar essa crítica. Mas é como eu disse, Débora, eu acho que o júri acerta muito mais do que erra. E é por isso que eu acredito no Conselho de Sentença. Eu acho que a gente tem maiores chances, eu acho que eles acertam muito mais do que erram, tá? Posso ter Eu errado. pensei mais nesses casos mesmo, que fica aí. Não, a mídia, né, meu? A mídia é o quarto poder. Não era nem extinguir o júri. Seria só uma opção. Mas se a gente A conseguisse... critério da defesa também poderia Tipo, ser. abro mão Mas abriu mão, condenou ali. Eu penso que abrir mão da segunda fase, do plenário, né? Porque o problema é o plenário. Ficamos com a primeira fase. Rito ordinário, que não é muito diferente. Me parece que a sentença de pronúncia se converteria numa sentença de condenação. Tá? Mas o exemplo que ele deu no caso de ser julgado pelo juiz. Eu acho que seriam as 2 fases, né? Mas ficaria sem sentido, né? Vai ter 2 fases, não vai ser bifásico num sistema com um juiz tocado. A não ser que você Não, coloque. mas o que você traz assim do juiz mesmo, se ele não seria manipulado, pode ser uma inocência da nossa parte, acreditar. Claro que ele é manipulado. Realmente, o nome dele vai ser em tudo quanto é lugar. Ele vai virar um Esse juiz superstar. absorveu. Ele vai virar um superstar. E a gente tem exemplo. E eu não estou inventando. Não é uma criação hipotética teórica. Não, tem juiz que claramente fala que garantir a ordem pública, a preocupação dele é maior com a ordem pública. E é por isso que eu vou dizer mais. Eu acredito que o júri seja mais adequado, porque o jurado que está ali naquele dia, não vamos pensar no jurado profissional, que também tem nego que fica lá o dia inteiro fazendo um júri, né? O jurado que vai ali naquela tarde, naquele dia, ele vai naquele dia. Talvez nunca mais participe de um júri. Ele não se vê na posição de agente de segurança pública, de alguém que tem que dar uma resposta para os males da sociedade. E talvez o juiz togado, o magistrado de carreira, depois de um determinado delta T, talvez no começo da carreira não, mas depois de um determinado delta T, é possível que ele se veja num papel que a sociedade, inclusive, espera dele, de ser o Batman. Em outras palavras, é isso. Ele até tem capa preta. É verdade. E aí ele acaba, em vez de se transformar num garantidor dos direitos fundamentais da pessoa que está sendo submetida a um processo, ele se converte em algo muito próximo do Ministério Público. Ele se transforma em um agente de segurança pública. O juiz que decreta uma prisão preventiva em nome da ordem pública para dar uma resposta à sociedade, ele não é juiz que está ali garantindo os direitos fundamentais da pessoa presa ou acusada. Ele é um agente de segurança pública. Ele acha que ele é o Batman, em outras palavras. Isso é péssimo. Mas espero que eu mude de opinião com os novos magistrados que ingressaram na carreira no futuro. A soberania dos vereditos não prevalece para impedir revisão criminal. Uma pequena observação. Temos esses princípios constitucionais previstos no artigo 5º, inciso 38, mas a soberania dos vereditos é um direito fundamental da pessoa que está sendo submetida a júri. E eu não posso usar o argumento da soberania dos vereditos para dizer que não cabe revisão criminal contra a decisão do Conselho de Sentença.
E aí é que eu vejo, por exemplo, que o professor Auri acaba não contemplando essa possibilidade. Numa segunda decisão, manifestamente contrária para os autos, tudo bem, as provas já estão ali. Mas se surgir nova prova, ainda que tenha havido 2 júris, a gente vai conseguir uma revisão criminal. E aí o juiz togado vai resolver. Tá bem? Eu acho que tá tudo bem no júri, sinceramente. Não pode ser utilizado para limitar os direitos de defesa. Eu não posso usar um argumento de direito fundamental contra o direito fundamental. A soberania dos vereditos não pode impedir uma revisão criminal. Tá joia? Por outro lado, a viração do reformato impede se sobrepõe à soberania dos vereditos no caso de réu submetido a novo júri, quando já houve uma condenação no primeiro júri, temos aquele teto. O exemplo que eu dei de recurso solo da defesa. E aí a quarto princípio constitucional é a competência mínima para o julgamento de crimes dolosos contra a vida. Eu disse competência mínima, porque a legislação infraconstitucional já amplia essa competência. Nos casos de crimes conexos, por exemplo, vimos conexão e continência, e lá a gente viu que as regras de reunião de processo do júri, por exemplo, uma competência absoluta, exerce visa atrativa nos crimes praticados em conexão. Poderia haver outros júris. Nos Estados Unidos muitas coisas vão a júri. Tá bem? Já houve, como eu disse para vocês, júri de imprensa no Brasil. Não há mais. Tá bem? É possível que legislação infraconstitucional venha a dizer que outros crimes sejam submetidos a júri. O rol não é taxativo. É o mínimo que vai a júri, crime doloso contra a vida. Tá bem? E aí, pessoal? Vimos os princípios, vamos falar de algumas características principais do Tribunal do Júri. É um órgão colegiado. O que isso significa? Que as decisões não serão monocráticas, serão decisões colegiadas. 7 pessoas irão decidir, conselho de sentença. Tá bem? A causa será entregue a um número plural de pessoas. Outra característica, a heterogeneidade na composição do conselho de sentença. Aquelas pessoas podem vir das mais diversas classes sociais e origens. Tá bem? O tribunal é composto por um juiz togado presidente e 25 juízes leigos. Lembrando-nos que para cada período de julgamento serão convocados 25 jurados que funcionarão ali naquele período. 1 mês, 2 meses. A lista do mês dos jurados. Era mensal lá onde você trabalhava? Débora, bimestral? Eu não lembro. Aí tem os jurados daquele mês ali, daquele período de julgamento. Mês, bimestral, trimestral. Aqueles jurados compõem o tribunal do júri daquela vara naquele período. E dentre eles serão selecionados os 7. E esses 25 juízes virão dos mais diversos âmbitos da sociedade. Porém, não é bem assim, e a gente sabe que não é bem assim. O Auri critica exatamente esse ponto. Olha, o conselho de sentença não é heterogêneo coisa nenhuma, porque ele é formado por um perfil da população bem específico. É dona de casa, servidor público aposentado, tá bem? São pessoas, estudantes, são pessoas que não tem nada melhor para fazer. O professor Auri até usa essa expressão. Claro, estudante tem concurseiro, tem muita coisa para fazer, inclusive. Tá certo? Comerciante. Nunca é um médico. Nunca é um dificilmente é advogado, mas tem. Bacharel de direito tem. Tem. Advogado? Meu nome tá nesse ano. Ah, é? Mas eu não fui chamada. Mas tá, eu recebi no... Você poderia ter recorrido. Mas eu vou mas eu explicar. não fui chamada, então... Não, mas na listagem você já falou, mas tudo bem, tá tudo bem. Tá tudo bem, já Tá tudo bem. É porque eu não consigo. Se o meu nome aparecer nessa listagem, eu vou Você vai lá? meter um reze. Não, eu não consigo julgar, não consigo, gente, condenar. Se bem que eu iria pra absolver, não sei. Infiltrado, hã? É. O promotor fala e eu aqui Mas assim, eu ó. acho que não pode, né? Tadinho, nunca vai me Mas convencer. olha que eu fiz uma petição e quando eu vou falar Cabe reze. não tinha... Cabe reze, veremos. Então, o professor Auri vai nos dizer, olha, veja vocês, a gente sabe que é uma fatia da população. Entre os requisitos para poder ser jurado, está o gozo pleno dos direitos políticos. Quem
tem gozo pleno dos direitos políticos? Quem vota. Como que o juiz vai conseguir a listagem das pessoas que estão em pleno gozo dos direitos políticos? Ele vai mandar um ofício pro juiz eleitoral. Ele vai falar: companheiro, me manda a listagem de quem tá votando aí, a gente vai dar uma garimpada e vai fazer com essas pessoas a listagem do ano. E aí na listagem do ano é sorteado os 25 que compram, vocês vão ver que é a regra. Tá bem? É uma crítica válida, eu concordo com isso, não é heterogêneo. Nunca é uma celebridade. Nunca ouvi uma celebridade que foi jurada. Ou seja, existem critérios que a gente desconhece. Existem. Tá bem? O juiz que escolhe. O juiz que escolhe, no fundo, é mais ou menos. Há uma discricionariedade na composição dessa listagem ali. Embora a lei traga requisitos, há uma margem de manobra. Tá bem? Outra característica, o júri tem uma característica de horizontalidade entre o juiz presidente e os jurados. Naquele momento, são magistrados, tá bem? São jurados, funcionários públicos. Se alguém desacatá-los, é desacato, tá bem? Pode praticar corrupção passiva se vender o voto e a gente descobrir, tá bem? Enfim, diversas equiparações com o juiz presidente. Decisão tomada por maioria dos votos, aquilo que vimos agora há pouco. O conselho de sentença se decide por maioria. Diferentemente dos Estados Unidos, que lá é por unanimidade. E aí eu recomendo para vocês que assistam, pessoal. Não sei se vocês conhecem o filme 12 Homens e uma Sentença? Putz, quem não viu, pessoal, assiste o quanto antes. 12 homens e uma sentença. Percebam, não é 12 homens e um segredo. É 12 homens, que também é um filme muito legal, eu gosto também. Sentença. Brad Pitt, George Clooney, só gato. Sentença. Cara, o George Clooney é muito bonito, né, velho? Puta, se eu ficar vendo daquele jeito, eu vou estar muito feliz. 12 homens e uma sentença. Lá mostra um jurado que é dissidente, enquanto que todos os outros 11 estavam ali a passar tempo. Ah, vamos votar, vamos condenar logo. História de uma faca, se tinha faca ou não tinha faca. Tem um primeiro filme de 1967, que é muito bom. E tem que é preto e branco. E tem um remake de 97, que também é excelente. Assistam se puderem, tá? Remake eu não conheço. Você conhece só o preto e branco? Isso. Tem um colorido de 91 remake. Muito bom. Os dois são. Porque o plot é do John Grisham, se eu não me engano. Ó. Não sei, não tenho certeza. Não preciso Mas é a mais. mesma história? É a mesma coisa, remake. Remake. Mas fantástico. 12 homens e uma sentença. Lá, o conselho de sentença tem que decidir por unanimidade. Nós não. E aí eles podem deliberar, conversam entre si, debate, o jurado tentando convencer jurado. Uma loucura. Sabe? Mas Isso aqui tudo na às sala vezes secreta. faz isso ou não? Não pode. Eles não podem conversar entre si sobre a causa. Nulidade. Eu conversei uma vez com uma e falou pra mim que é assim, eles decidem entre si e olha que ela é uma pessoa de confiança, bem próxima a mim. Sério? Não, olha só. Vou até confirmar isso com ela, depois te conto. Por A favor. família é tão secreta que a gente nem Não, mas a sabe. defesa fala, eu fico junto. Eu só não vou junto no lanchinho. Só se eles fazem esse conchado no lanchinho. Pode, amor. Chegava a falar até que na hora de produto. Não pode, é incomunicabilidade sobre a causa entre eles. Não podem, entre eles e com o mundo. Pode mandar mensagem, recado pra família, ó, tá tudo bem, vai demorar mais 4 dias, vou ficar aqui. Não é nada relacionado a Nada relacionado ao caso. Não pode, Eu tá? acho meio impossível. O que é impossível? Esse princípio, essa garantia. Não, mas olha só, se o júri não tem intervalo, é possível. Mas sabe quando vão pra salinha? Então, eu vou junto. Eu fico. Você vai junto? Tô. Quando você vai. Mas sempre vai o defensor. Sim, a defesa do Ministério Público, o júri, vai todo mundo na sala secreta pra deliberação da votação, fica todo mundo junto. A gente só não vai no lanchinho, mas poderia também. Tá. Fico longe do lanchinho. Vou dar uma confirmadinha. Mas a juíza às vezes toma lanchinho, por exemplo, junto com eles. Poxa, se só se for no lanchinho isso aí, acho muito difícil, viu, Ana? Pergunta se quer horário pra ir no banheiro. Pergunta, vai junto, o oficial de justiça Eu vai no acho que não banheirinho. dá vai- mesmo.
Não dá, cara, não dá. Eu acho que não dá também. Eu ouvi falar que aqui pra dormir, Eu nunca vi pra isso. casa, é verdade? É verdade. Vai pro hotelzinho sem telefone, sem comunicação. Quando É. você tá usando nunca ligação vi isso urgente, o também. céu tentar Você nunca viu o quê? Nunca vi um problema desse tipo. Eu era Também nunca vi. Você era jurado? Absorveu muito, né? Boa, garoto. Ele não vai ter que falar aqui se ele condenou. Mas é secreto, não deixa ele... Não, mas depois se o jurado quiser te contar como ele votou, tá tudo bem. Tá tudo bem se o jurado chegar pra ver e falar, ó, gostei. Inclusive teve um jurado no segundo júri que eu fiz lá em Ribeirão. Primeiro júri pago até então, só tinha feito o júri, o meu primeiro júri, eu faço o júri pelo DDD, né? O júri lá em Ribeirão, o jurado chegou pra mim, cara, eu gostei muito, foi 4-3. Não ganhamos. Cara, gostei muito de você e tal, você fala bem, isso, aquilo. Me deu umas dicas, ó, votei com você, mas eu acho que muita gente não votou por isso, isso e isso. Tá? O cara foi muito bacana comigo, me deu várias dicas assim, guardei no coração. O cara era doutorando em psicologia na USP. Nossa, não podia dar dica pra ele. O que ele falava, eu tava aqui anotando aqui, ó. Foi bem, foi bom. Tá bem? Decisão tomada por maioria de votos. Podia passar por ele. Temporariedade, caráter não permanente. Por que ele é não permanente? Porque, como eu disse, esses 25 jurados, eles compõem aquele tribunal do júri por um período, tá bem? Depois a lista roda. Tem que arejar a lista, não dá pra ter jurado lá profissional. Não queremos jurados profissionais porque eles vão pegar os caquetes de juízes togados, que estão ali sempre, que se veem no papel de agente de segurança pública, o Batman, tá bem? Observação, evidentemente que isso se aplica apenas para comarcas pequenas. Essa questão o júri é dissolvido. Supostamente, nas comarcas pequenas, haveria 1 ou 2 períodos por ano de julgamento, tá? E aí todos os casos que estivessem já na fase de preparação, superados a fase de preparação para o plenário, seriam pautados para aquelas sessões de julgamento naqueles períodos definidos, tá bem? Porque envolve a máquina, você tem que intimar 25 pessoas para comparecer lá, mais as 5 testemunhas de defesa, 5 testemunhas de óbito. Não é fácil, é um custo, é oneroso. E aí nas comarcas pequenas isso é feito em períodos do ano, tá? Não é sempre. Claro que isso só se aplica em comarcas muito pequenas. Em São Paulo o tribunal de júri é permanente, tem júri todo dia, vários. Inclusive, recomendo que vocês puderem ir lá ver, tem júri toda hora. Pessoal, vamos falar um pouquinho da organização do júri. Como é que se dá essa organização? Como que monta essa lista? O que a gente pode saber sobre isso? O juiz-presidente organizará a listagem geral de jurados da seguinte maneira. Uma lista com 800 a 1.500 jurados nas comarcas com mais de 1 milhão de habitantes. A lista anual, tá? 300 a 700 jurados nas comarcas com até 100 mil habitantes e 80 a 400 jurados nas comarcas menores. No mínimo, uma lista anual de jurados terá 80 nomes. Tá joia? Onde houver necessidade, poderá haver listamento de número maior de jurados e até formação de lista de suplentes. Provavelmente aqui na Barra Funda acontece isso, tem júri toda hora. E pode ser que não tenha jurado para tudo isso. Tá bem? O artigo 425, parágrafo 2º, dispõe o seguinte. O juiz-presidente requisitará às autoridades, associações de classe e de bairro, entidades associativas e culturais, instituições de ensino em geral, universidades, sindicatos, repartições públicas e outros grupos comunitários, a indicação de pessoas que reúnam as condições para exercer a função de jurado. O juiz vai perguntar para a sociedade civil organizada, gente, quem que vai aqui colaborar com a gente? Quem que quer ser jurado? Não quem quer, mas quem aí no seu sindicato que tem idoneidade moral, tá? Reputação elevada e que está em dias com os serviços eleitorais. Fulano, me manda essa lista. E aí ele vai compor essa lista anual, tá bem? De jurados. A listagem geral dos jurados, que é essa aqui anual, dos jurados que funcionam naquela comarca, deverá ser publicada via imprensa oficial, Francisca, até o dia 10 de outubro. E aí cabe reze. Foi agora que você foi chamada? Não, foi ano passado, em outubro. Em outubro. Então tá acabando. Acabou. Só esse ano aí. Mandou Mandou bem, tá?
Até o dia 10 de outubro. E dessa listagem, a previsão de cabimento de reze. Eu não quero ser jurado. Reze, artigo 581, inciso 14 e 586, parágrafo único. Tá bem? Ou eu não quero, ou eu não posso, ou eu fui eleito prefeito, portanto agora estou impedido. Tá bem? Mas tem que ter justificativa. Não tem... Sim e não. Veremos. 17. Prevê a possibilidade de recusa justificada. No entanto, o artigo 438 dispõe que se a recusa ao serviço do júri for fundada em convicção religiosa, filosófica ou política, como que a gente chama isso? Objeção de consciência. Quando eu me oponho a fazer determinada coisa em razão de convicção religiosa, filosófica ou política, eu tenho uma objeção de consciência. Essa objeção de consciência importará no dever de prestar serviço alternativo, sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Olha que grave. Sob pena de suspensão dos direitos políticos enquanto não prestar o serviço imposto. Grave. Há uma lei especial, a Lei 11.689, que regulamenta como essa prestação de serviço alternativo deverá se dar. Tá bem? Aqueles cidadãos que apresentarem recusa por objeção de consciência a servir do júri. Talvez eu apresentaria uma objeção dessa, viu, Fran? Eu o serviço que ele tem, eu vou lá e sou. Calma. Pode colocar agora no curso aí quando eu chamar, eu não posso porque eu já tô contaminada. Pode ser. Colocar, não importa o que seja, vou absolver. Apenas vou absorver. Não. Vai, absolve. Não interessa se você antecipa a sua convicção. Você é Ele livre. não funciona, o cara pode... Você pode condenar pelas mais. Você pode condenar a pessoa porque. Sabe, você pode absolver e condenar por qualquer razão. Religiosas, filosóficas ou políticas. Tá? Problema. A lei que regulamentou a prestação de serviços alternativos, a recusa por objeção de consciência, não disciplinou o prazo máximo dessa prestação. Em quanto tempo eu devo cumprir essa... Por quanto tempo eu vou ter que, sei lá, entre as possibilidades de prestação alternativa, servir ao Poder Judiciário, bater carimbo lá, numerar folha, sei lá. Por quanto tempo eu vou cumprir esse serviço alternativo? Não tem na lei. Isso há uma discricionalidade. Evidentemente, a gente vai ter que guardar a proporcionalidade, etc, etc, etc. Tá? E a outra possibilidade, Francisca, injustificada. Eu justifiquei. Me recuso a prestar serviços do júri por questões políticas. Sou contra o direito penal. Sou um abolicionista. Ah, é? Legal. Bom pra você. Mas você vai fazer essa prestação de serviço aqui. Mas se eu não falo nada, a lei diz que eu só preciso pagar uma multa. Que vai de 1 a 10 salários mínimos. Ficou salgado agora. Onde é que é o fórum que tem que bater carimbo? Tamo indo. E aí, Francisca? Há uma distorção. Enquanto que a pessoa que justifica a recusa terá que prestar serviços, enquanto presta serviços terá os seus direitos políticos suspensos, a pessoa que não justifica e paga a multa não tem esse tipo de punição. E quando a gente fala em suspensão dos direitos políticos, estamos falando de uma punição. Inclusive esse é um dos efeitos obrigatórios da condenação penal. Artigo 91 do CP, se eu não me engano. E aí, galera? A gente está falando de uma pena sem processo. A gente concorda com isso? A gente não concorda com isso. Tá bem? O Auri critica essa possibilidade, essa lógica, e defende a inconstitucionalidade da suspensão dos direitos políticos quando a pessoa, por objeção de consciência, se recusa e tem que prestar serviço à comunidade. Vejam isso na Auri. Eu já ia falar, não sou obrigada a nada. Não sou obrigado. Não, você não é obrigado, mas aí você pode fazer o que você quiser, só que você vai ter que... Se você CPF, depois você serviço militar obrigatório. É a mesma coisa. Se suspeita direitos políticos, você não presta concurso. A militar, vai dar problema. Não, você não vai conseguir emprego, você não vai conseguir tirar carteira de trabalho, você não vai conseguir, portanto, emprego, você vai ficar dizendo... Meu, não é legal.
vai conseguir votar, não vai conseguir passar. Tudo que vai ser dependido do seu CPF, Não guardem seus materiais, vamos terminar mais um pouquinho. Você não consegue. Não, fiquem atentos aí. Vamos mais. Primeira fase. Calma aí. Segura essa onda. Não, me deem mais 5 minutos. Me deem mais 10 minutos, rapidinho. Não, a gente dá, mas você Não, tá tudo bem, eu só tenho que beber depois, tá tranquilo. Doente, minha mãe que não veja esse vídeo. Denúncia. Olha só. Agora a gente vai passar por dentro do procedimento da primeira fase do rito do júri, que é o chamado sumário da culpa. Vamos destacar, como fizemos para os outros procedimentos, os principais atos processuais que nos são relevantes. O primeiro deles, denúncia. E não vou me alongar nela, porque é a mesma coisa para tudo. Regra do artigo 41, se o MP dormir no ponto, cabe queixa subsidiária nos termos do 29, réu preso 5 dias, réu solto 15. Matou denúncia. Recebimento. Olha só, o juiz deverá receber a denúncia, mais uma vez amparado no artigo 395. Se não houver as condições da ação, ou se a petição inicial acusatória, que poderá ser uma denúncia ou queixa, não atender os requisitos do 41, caso de rejeição liminar, e que desafia a apelação nesse caso. Se o juiz receber, irá citar o acusado para oferecer defesa escrita e não resposta à acusação, diferença do rito ordinário, em 15 dias. 10 dias. 10 dias. Tá bem? Mesmo prazo da resposta. Nosso próximo ato processual relevante dentro da primeira fase, portanto, é a defesa escrita. Nesse momento, deverá ser arguida todas as nulidades e, se for possível, e se for o caso, mais uma vez, a rejeição naquilo que o professor Auri já propunha. Ainda que o juiz tenha recebido, não existe preclusão consumativa, pode sim desfazer e rejeitar a denúncia liminarmente. A defesa poderá, nessa oportunidade, juntar documentos e indicar provas que pretenda produzir neste primeiro momento. A primeira fase é um grande juízo de admissibilidade com instrução. Vamos imaginar a primeira fase dessa maneira. A pronúncia nada mais é do que um juízo de admissibilidade para o juiz da causa, o juiz natural da causa, que virá na segunda fase. Nesse primeiro momento poderemos arrolar até 8 testemunhas. Também é o momento processual para, em apartado, oferecermos exceções, exceção de competência, exceção de suspeição e etc. Após a defesa escrita, há uma previsão legal complicadíssima, que eu já até tinha colocado entre parênteses quando vimos a morfologia de uma vez só, que ela é inconstitucional. A previsão para o Ministério Público, após apresentada a defesa escrita e antes do recebimento da denúncia, e antes da apreciação do juiz, que se manifeste sobre a peça. Olha só que coisa. O Ministério Público poderá se manifestar depois da defesa. Só que no processo penal democrático, segue as regras do devido processo, quem fala por último é a defesa. Sempre. Guardem nos seus corações. Porque nós é que temos que resistir à pretensão acusatória. Na medida em que há um contra-ataque, nós não temos defesa desse contra-ataque. E aí vai para o juiz decidir. Houve um ataque, uma defesa e um contra-ataque. E desse contra-ataque não falamos nada. E vai para o juiz decidir. Gravíssimo. O professor Auri diz que nesse momento é inconstitucional essa previsão. E que nesse momento o máximo que o Ministério Público poderia alegar são 2 teses. Apresentada a resposta da defesa, o juiz ou designa a audiência e ignora o que o Ministério Público falou e não abre vista para o Ministério Público, afastando essa aplicação do artigo 409, que prevê a oitiva do Ministério Público sobre a defesa prévia em 5 dias. O juiz ignora, passa por cima e apenas designa a audiência. E 2, intima o Ministério Público com a expressa advertência de que poderá se manifestar exclusivamente sobre licitude ou ilicitude de documentos juntados. O máximo que o Ministério Público poderia fazer nesse momento. Caso contrário, inconstitucional, e essa peça deveria ser desentranhada. Ok? Ok. Dando sequência no procedimento da primeira fase do júri, do sumário da culpa,
Nosso quarto item é a audiência de instrução. E aí nesse momento, pessoal, mais uma vez, audiência una, ordinarização dos ritos, vamos economia processual, vamos fazer tudo aqui. O juiz, nesse momento, deverá ouvir a vítima, mais uma vez, se possível, é claro, as testemunhas faladas pela acusação e defesa, e em seguida os peritos, que prestarão esclarecimentos acerca das eventuais provas periciais. As oitivas dos peritos deverão ser requeridas em até 10 dias antes da audiência. Por que isso? Porque quando dá defesa escrita, não é possível, não é possível que a gente enrole peritos nesse momento para ouvir ou fazer quesitos para os peritos, porque muitas das vezes ainda não houve sequer a perícia. Tá bem? E aí a gente vai poder, nos termos do artigo 159, parágrafo 5º, arrolar os peritos em até 10 dias antes. Tá? Após, serão feitas as eventuais acariações, termos, etc. E como sempre, o último a falar é o interrogatório do réu. O réu é o último que fala na instrução. Na sequência, debates orais, 20 minutos mais 10, rito ordinário, igual ao rito ordinário. Nada impede que seja convertido em memoriais. E essa é a regra. Memoriais por escrito. Pô, o júri sempre é um caso mais complexo. Morreu alguém, isso não é simples. Isso é difícil de resolver. Tá? E aí a decisão que encerra a primeira fase deverá ser proferida na audiência ou em até 10 dias após a audiência. Artigo 399, parágrafo 2º. Essa decisão que encerra a primeira fase poderá ser de 3 espécies: pronúncia, impronúncia, desclassificação ou absolução sumária. Vamos só mais um pouquinho, tá? E a gente encerra. Se for uma decisão de pronúncia, significa que o processo não acabou. O réu foi pronunciado para ser submetido ao plenário. Essa é uma decisão interlocutória mista e não terminativa. Por que ela é interlocutória? Porque o processo vai continuar, mas ela encerra uma fase, a primeira fase do sumário da culpa. O juiz, nesse momento, para pronunciar o réu, ele precisa de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria. Enquanto que para o oferecimento de denúncia, o Ministério Público precisa de prova da materialidade e indícios de autoria. É mais, a pronúncia é mais do que um mero recebimento de denúncia. Portanto, veja, a pronúncia encerra um juízo de admissibilidade mais rigoroso para que o caso seja submetido ao tribunal do júri, aos jurados leigos. Isso porque os jurados leigos votam de acordo com a sua convicção pessoal. Tá bem? A pronúncia deve ser devidamente fundamentada, como todas as decisões judiciais. Artigo 93, inciso 9. Haverá uma aula sobre isso. Com as devidas ressalvas do excesso de linguagem. A gente vai terminar só a pronúncia, que é a mais longa, tem bastante coisa. Peço a paciência de vocês só mais um pouquinho, tá? Da pronúncia deverá constar o dispositivo legal, bem como as qualificadoras. E se qualquer qualificadora for rejeitada na denúncia, isso é muito importante. O Ministério Público na denúncia alegar uma determinada qualificadora. Na pronúncia, o juiz falou, não existe esse qualificador, isso daí, essa circunstância não está presente. Se essa circunstância não está presente, o Ministério Público não vai poder articular de novo malandramente, no plenário, nos debates orais, para depois conseguir que o juiz, na fixação da pena, ao invés de reconhecer a qualificadora, reconheça aquela circunstância como um agravante. Porque no caso do homicídio, a maioria das qualificadoras também tem identidade com as agravantes, as circunstâncias legais, que sempre agravam a pena. Tá bem? A pronúncia, portanto, é um mero marco interruptivo da prescrição e prevalece a interrupção, ainda que depois o tribunal do júri venha a desclassificar a conduta. Tá bem? Súmula 191. Perdemos essa briga. Havia um debate se a pronúncia interromperia ou não o prazo prescricional quando houvesse desclassificação, e a súmula 191 diz que não. Pronúncia desafia a rese 581, inciso 4. O acusado não poderá ser submetido ao júri enquanto a pronúncia não for confirmada sem cabimento de outro recurso.
não basta o reze para o tribunal e o acórdão do TJ. Se contra o acórdão do TJ a gente submete RESP ou REX, não interessa, não houve preclusão da denúncia, da pronúncia e, portanto, deve ser aguardado o julgamento dos recursos extraordinários para que depois o réu seja submetido, caso em proceder os recursos, à segunda fase do júri. Tá bem? A doutrina que diz o contrário, essa é uma posição um pouco minoritária, bastante minoritária. Um pouco minoritária não existe, ou é minoritário ou não, né? É minoritário. Haverá despronúncia quando, por exemplo, o réu for pronunciado e a defesa interpõe um reze. O próprio juiz pode despronunciar, porque o reze permite o juízo de retratação. Mas eu nunca vi um juízo de retratação na vida. Portanto, o reze será encaminhado ao TJ, e se o TJ disser que não era isso, não há prova de materialidade e sequer indícios suficientes de autoria, portanto essa pronúncia foi indevida, impronuncio, a gente chama isso de despronúncia, tá bem? O tribunal, quando impronuncia a partir de reze, promove uma despronúncia. Não pode juiz de ofício reconhecer da decisão de pronúncia alguma qualificadora que não foi narrada na denúncia. Há o necessário respeito à correlação entre acusação e sentença. Se não há ventilado na denúncia uma qualificadora, não poderá o juiz reconhecê-la. Tem que abrir prazo para o Ministério Público aditar a denúncia. E aí a defesa vai falar, se for o caso, inclusive, até arrolar testemunho sobre aquele caso, sobre aquela nova circunstância específica. Não há que se falar em dubio pro societate. Pessoal, se você escrever em alguma prova da defensoria o princípio do indubio pro societate, vai abrir um buraco embaixo da sua cadeira e você vai direto pro inferno. É isso que acontece. Brincadeira. O único princípio que a gente pode extrair da Constituição é o indubio pro réu. Não existe indubio pro societate. E não sou eu que estou falando, é o Auri Lopes, é o Rangel, é o Gustavo Badaró. Tá bem? Então não escrevam indubio pro societate nunca nas suas vidas. Aqui eu coloquei o argumento, a fundamentação que o professor Aurice vale para dizer que não existe o pro societate. Pulemos, vocês leiam em casa com mais tranquilidade. E aí, pessoal, a gente tem 5 observações sobre pronúncia para a gente encerrar. São 5 observações e aí a gente volta na próxima aula com desclassificação e pronúncia e absolvição sumária. O juiz apenas verifica na pronúncia os requisitos do crime prevalente. O que é o crime prevalente? O crime doloso contra a vida que fixa a competência no júri. O crime conexo, que não é doloso contra a vida, o juiz sequer irá se manifestar sobre esse crime. Não há juízo de admissibilidade sobre o crime conexo. O crime conexo não se exige verificação de fumus comis delicti, prova de materialidade e indícios suficientes de autoria. Nada. Não, o juiz não dá uma palavra sobre o crime conexo. Tá bem? Não há valoração de prova sobre o crime conexo. Segunda observação sobre a decisão de pronúncia. Quando houver desclassificação do crime prevalente para outro que não é de competência do tribunal do júri, o crime conexo também será redistribuído, uma conclusão que eu havia feito na aula de competência. Se há desclassificação, o conexo é redistribuído junto com o crime prevalente para a vara comum. Pronto, acompanha. O acessório segue a sorte principal, a gente pode usar isso aqui agora. Tá bem? O crime conexo vai ser redistribuído. E se for um caso de absolvição, inclusive, absolveu do crime prevalente, do crime doloso contra a vida, o crime conexo será redistribuído. Apenas na primeira fase. Na segunda fase, o juiz, presidente do plenário do júri, sentencia. Beleza? Se pronunciado ou absolvido sumariamente em relação ao crime doloso contra a vida, o conexo é redistribuído para o juiz competente na vara comum. Tá bem? A gente passou a observação 3? Observação 3. Quando houver... Desculpa, gente, eu sei que tá... Desculpa. Possibilidade de correção da pronúncia em decorrência de circunstância ulterior. Caso clássico. Houve a pronúncia por tentativa de homicídio. A vítima estava no UTI, em coma. Depois da pronúncia, a pessoa estava sendo processada por tentativa de homicídio. A vítima morreu. Em decorrência daquele nexo causal que foi iniciado pela ação do réu.
Nesse caso, poderá haver uma correção da pronúncia. Exemplo clássico, e o CPP permite a alteração dessa pronúncia com o aditamento pelo Ministério Público, abrindo pistas para a defesa, inclusive, se manifestar sobre isso e tudo mais. Tá bem? A quarta observação e penúltima para a gente poder ir embora tomar uma cerveja, mentira mãe, vou tomar chá, é com relação à necessidade de acautelamento. Havia, antes da lógica da reforma de 2008, a prisão em decorrência de pronúncia. Prisão cautelar era automático. Réu pronunciado, manda prender e vamos a júri. Automaticamente. Isso mudou. Agora, o Código Penal diz, o Código de Processo Penal diz que é necessário na pronúncia o juiz verificar os requisitos de cautelaridade, que vocês já sabem muito bem qual é. Fundos comitis delicti, periculum libertatis, pressupostos e requisitos da prisão cautelar. Antes era automático, agora não é mais. Na pronúncia, o juiz deverá rever a necessidade de acautelamento processual para prosseguir com o feito, inclusive revogando eventualmente uma prisão preventiva decretada. Tá bem? Por fim, a última observação que a gente pode fazer sobre a pronúncia diz respeito à leitura em plenário, ou menção à pronúncia em plenário. Até então, os promotores, principalmente, usavam a pronúncia como argumento de autoridade no plenário para tentar convencer o jurado. O cara foi pronunciado. O magistrado não submeteria alguém inocente ao júri. Vossas Excelências que estão aqui hoje devem condená-lo, inclusive para dar credibilidade à justiça. Não há mais a possibilidade de, em plenário, na fase de debates, promotor ou advogado fazer menção à decisão de pronúncia ou ao acordo que confirmou a pronúncia. Não é permitido. O Código veda essa possibilidade. Mas o Auri, muito perspicaz, levanta uma questão. Ora, o Código não permite que as partes em debate mencionem a pronúncia, mas prevê a possibilidade do jurado receber a pronúncia. Ele vai receber uma cópia da pronúncia. Uma pessoa que não conhece o processo, que não estudou direito e que está recebendo uma decisão judicial. Isso é problemático. Isso é problemático porque você não vai poder explicar para o cara o que está ali. Você, advogado, não vai poder dizer: meu amigo, aí só está dizendo indícios suficientes de autoria, vem comigo. Vem comigo que a pronúncia não significa condenação. Não é uma sentença condenatória. Você não pode fazer essa menção à pronúncia. A gente vai sempre contar com a sensibilidade do magistrado presidente de explicar para os jurados que a pronúncia não significa nada disso, que é um juízo de admissibilidade, que os juízes da causa são os jurados. Perguntas sobre júri até pronúncia? Não, né? Muito bem. Eu, só uma dúvida. Você estava falando de 21 jurados que são chamados... Eu não lembro exatamente agora. É 15. São 15, exato. Eu falei 21, né? Era nos próximos slides do rito, estavam lá. Então, corrija aí se você anotou no seu caderno que tem que ser 21 jurados. São 15 jurados, no mínimo. Porque não vai ter como recusar 3, vai? Ainda tem como recusar 3, é por isso. É o limite máximo da recusa de 3. A maioria que a defesa recusa, às vezes, é porque a defesa ou a acusação é porque eles pedem. Porque eles pedem, exato. Mas você não conhece o jurado. A única informação que você tem do jurado é a profissão dele. Tipo, vem o nome do jurado na lista e a profissão do cara. Se for um crime... Eles falam, quando eles desistem, eles falam a pedido do jurado. Por exemplo, se for um crime passional, talvez compor um conselho de sentença com um determinado gênero possa ser interessante, né? Mas é que 21 jurados era o número necessário antes da reforma. Antes da reforma era 21 que eram convocados para cada sessão de julgamento. Agora são 25, então o mínimo que tem que ir é 15. Isso aí, Débora. Muito obrigado. Tá bem? Pessoal, ficamos por aqui hoje. Eu agradeço a atenção de vocês e a paciência por podermos ter alongado um pouquinho. Nos vemos. Teremos que nos ver muito mais ainda. Tá bem? Muito obrigado.